Fala galera do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e hoje vamos começar a falar de um assunto muito importante e muito cobrado em todos os vestibulares do Brasil. Vamos começar a falar sobre a fisiologia do sistema endócrino. E para começar a falar sobre o sistema endócrino, nesse vídeo vamos estudar um assunto muito importante que é sobre os hormônios. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dica e nenhuma aula, beleza? E antes de a gente começar a falar sobre os hormônios, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar dois links. O primeiro link é para você baixar o PDF com o resumo escrito dessa aula. E o segundo link é para você baixar o PDF com o mapa mental dessa aula, beleza? Para poder facilitar nos seus estudos. Então logo após a nossa vinheta, vamos começar a falar sobre os hormônios. Então já vamos começar entendendo o que seria o sistema endócrino, galera. O sistema endócrino é um conjunto de glândulas que tem como objetivo a produção de hormônios. E o que são glândulas endócrinas? Glândulas endócrinas são todas as glândulas do nosso corpo que secretam substâncias na nossa corrente sanguínea. Então ela vai produzir uma substância, um hormônio, e vai lançar esse hormônio na corrente sanguínea. Então isso que são glândulas endócrinas. E o principal objetivo do sistema endócrino é a produção de hormônios. E é exatamente por isso que a gente tem que entender o que são os hormônios antes de a gente começar a falar sobre as glândulas endócrinas, beleza? Então, galera, o que seriam os hormônios? É muito simples. Os hormônios são substâncias químicas que funcionam como mensageiros químicos. E o que é um mensageiro químico? Mensageiro químico é quando tem uma substância química que leva uma mensagem, que leva uma informação de uma parte do corpo para outra parte do corpo. Então isso que são hormônios. São substâncias químicas que servem como mensageiros químicos. Por quê? Porque o hormônio vai ser produzido numa parte do corpo, numa glândula, vai ser secretado na corrente sanguínea para agir em outra parte do corpo. Ou seja, ele leva uma mensagem química. E os hormônios possuem diversas funções. Controla a pressão arterial, controla o crescimento, controla a produção de proteínas, dentre outras funções. E nós temos dois tipos de hormônios. Nós temos os hormônios lipossolúveis, que são os hormônios que são solúveis em gordura, solúveis em lipídios, como por exemplo, os hormônios sexuais e os hormônios produzidos pela tireoide. E nós temos também os hormônios hidrossolúveis. Hormônios hidrossolúveis são os hormônios solúveis em água, por exemplo, o hormônio adrenalina e os hormônios proteicos. Então tenham isso em mente. Hormônios são mensageiros químicos, ou seja, vão ser produzidos em uma parte do corpo, secretados na corrente sanguínea para levar uma mensagem para outra parte do corpo, beleza, galera? E como que os hormônios agem, galera? Como que os hormônios funcionam no nosso corpo? Cada hormônio vai ter a sua função, mas a forma como eles agem dentro do nosso corpo é muito parecida. Nesse slide eu vou te explicar como que o hormônio funciona dentro do nosso corpo. E aqui, pessoal, esse slide está explicando de uma maneira geral como que o hormônio atua no nosso corpo. Aqui nessa primeira figura, a gente tem uma membrana plasmática. Inseridos nessa membrana plasmática, a gente tem um receptor de hormônio, a gente tem uma proteína chamada de proteína G e a gente tem uma enzima qualquer. O que eu quero que vocês entendam nesse slide? Que quando eu tenho um hormônio que foi secretado na corrente sanguínea, esse hormônio se liga no receptor lá na célula. E quando esse hormônio se liga nesse receptor, ele desencadeia uma série de eventos dentro da célula. Ou seja, desencadeia uma série de mensagens químicas. E quando desencadeia essa série de mensagens químicas, ocorre uma transmissão de sinal. E quando esse sinal começa a ocorrer dentro da célula, a célula começa a exercer alguma atividade. Por exemplo, produção de proteínas, divisão celular. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O hormônio, para que ele atue no nosso corpo, atue numa célula, ele precisa se ligar num receptor para que dentro dessa célula possa ser desencadeado um sinal, uma mensagem química, para que essa célula comece
comece a exercer uma atividade, beleza? E mais uma coisa que eu quero que vocês entendam. Um hormônio ele só vai atuar numa célula que tem um receptor para ele. Se essa célula não tivesse esse receptor, esse hormônio não iria conseguir atuar naquela célula. Ou seja, o hormônio só atua numa célula quando tem um receptor para aquele hormônio. E mais um detalhe, os receptores, eles não ficam apenas aqui na membrana plasmática. A gente pode ter receptores dentro da célula. E quando o receptor para o hormônio está dentro da célula, o hormônio ele atravessa a membrana plasmática para poder se ligar no receptor dentro daquela célula, beleza? E mais uma coisa muito importante que vocês precisam saber é em relação aos receptores de hormônios. Os receptores de hormônios, gente, eles são específicos. Por exemplo, nesse slide aqui a gente tem uma célula. Aqui, na membrana dessa célula, a gente tem receptores e aqui nós temos hormônios. Essas substâncias químicas aqui são hormônios. E o que essa figura está mostrando para a gente? Que os receptores hormonais, eles são específicos para cada hormônio. Então, esse hormônio aqui, ó, se encaixa nesse receptor. Então, esse receptor serve para esse hormônio, porque esse hormônio aqui, ó, tem dois pinozinhos, tem dois encaixes, e ele entra certinho, ó, nesse receptor de superfície celular. Já esse hormônio, ele não consegue se encaixar nesse receptor de superfície celular. Esse hormônio aqui, ele precisa de outro receptor que é específico para ele. Então, os receptores de hormônios, eles são específicos para cada hormônio. Então, por exemplo, se eu tenho um receptor que ele é um receptor para o hormônio X, esse receptor ele não vai servir para o hormônio Y, porque o hormônio Y não consegue se encaixar nesse receptor. Então, os receptores de hormônios são específicos para cada hormônio, beleza? E agora, galera, vamos falar de um assunto muito importante porque é muito cobrado nos vestibulares. A gente vai falar agora sobre o controle da produção hormonal. E o que seria o controle da produção hormonal? Controle da produção hormonal é a forma como o nosso corpo controla a produção de hormônios. Por exemplo, vamos supor que você colocou um balde para encher de água. Se você não desligar aquela água a tempo, o balde vai começar a transbordar. E é exatamente isso que o nosso corpo faz. Quando o nosso corpo começa a produzir um hormônio, vai chegar uma hora que ele vai estar em altas concentrações no nosso corpo. Então, o nosso corpo vai ter que parar de produzir aquele hormônio, para que aquele hormônio não transborde dentro do nosso sangue, dentro do nosso corpo. E para fazer isso, existe um mecanismo chamado de feedback negativo. Preste atenção, porque esse termo é muito importante. O que seria o feedback negativo? Feedback negativo é quando uma substância está sendo produzida no nosso corpo e essa própria substância controla a sua inibição. Ou seja, eu tenho uma substância, um hormônio, por exemplo, que está sendo produzido no nosso corpo. Ele chegou em altas concentrações, na concentração ideal, não pode ultrapassar aquela concentração. E essa própria substância, esse próprio hormônio que está sendo produzido, vai controlar a sua inibição. Veja no slide como que ocorre o feedback negativo. E esse daqui, galera, é o slide que explica sobre o feedback negativo. O feedback negativo também é chamado de retroalimentação negativa ou retroação. O que vocês precisam entender aqui? Aqui a gente tem o hipotálamo, e o hipotálamo está produzindo um hormônio chamado de TRH. O TRH atua na hipófise, estimulando a hipófise para que a hipófise produza o hormônio TSH. Quando a hipófise produz o hormônio TSH, o TSH estimula a tireoide para que a tireoide comece a produzir os seus hormônios. Quando os hormônios da tireoide eles começam a entrar em altas concentrações no sangue, um sinal é enviado para a hipófise, fazendo com que a hipófise diminua a produção do TSH. Quando a produção do TSH diminui, a tireoide também deixa de ser estimulada e a concentração dos hormônios da tireoide começa a cair no sangue. Então, isso que é feedback negativo. É quando uma substância entra em altas concentrações no sangue
e ela começa a inibir a produção de outra substância. Nesse caso, a alta concentração dos hormônios da tireoide começou a inibir a produção do hormônio TSH pela hipófise, beleza? E por que o nosso corpo faz isso, galera? Por que o nosso corpo precisa inibir a produção de uma determinada substância? O nosso corpo inibe a produção de determinada substância para poder fazer a homeostase. Homeostase é o equilíbrio interno do nosso corpo. As substâncias não podem estar em altas concentrações no nosso corpo, porque isso pode trazer uma série de prejuízos. Então, quando uma substância chega em uma determinada concentração, o corpo precisa parar de produzir aquela substância para manter o equilíbrio interno do nosso corpo, para que tudo funcione perfeitamente. O nome disso é homeostase. É quando a gente mantém o equilíbrio das condições internas do nosso corpo, beleza? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula e nenhum material que eu vou ser postado aqui, beleza, galera? Se você tem um amigo ou uma amiga que também vai fazer o Enem, que também vai fazer o vestibular, compartilhe esse vídeo para vocês poderem estudar juntos, beleza, galerinha? Um abraço e até o próximo vídeo.